Olá a todos, meu nome é Gabriela e hoje nós estudaremos um pouco sobre o período barroco. O que é o período barroco? É o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI na Itália e é caracterizado por uma forte influência religiosa, devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma, que é a Contra-Reforma Católica. No entanto, ao lado de tanta religiosidade, havia também, à época, um forte apelo aos prazeres sensoriais. Então, o homem do período barroco, ele fica dividido entre os prazeres carnais e a religiosidade. Desse modo, o estilo configura-se basicamente na aproximação dos opostos. Principais autores do barroco é Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Esses autores, em suas obras, eles usavam características como culto ao contrastante, fusionismo, pessimismo, feísmo, cultismo, conceptismo, além do uso de antítese, paradoxo, hipérbole, hiperbato e sinestesia, que são figuras de linguagem, que nós iremos ver já já. Fatos históricos. O que estava acontecendo naquela época? Como eu falei, havia dois fatos históricos bastante importantes, que foram a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Essa última, a Contra-Reforma, ocorreu como uma reação diante da perda de fiéis devido ao protestantismo, que é conhecido como luteranismo e calvinismo. Reforma Protestante. O padre alemão Martinho Lutero denunciou a venda do perdão como prática corrupta da Igreja Católica. Lutero defendia que a salvação só é conseguida por meio de uma vida marcada pela religiosidade, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Deus. Ao entenderem que não precisavam pagar com doações e penitências pela absolvição, muitos fiéis abandonaram a Igreja para seguir o luteranismo. João Calvino defendia a ideia de que o lucro obtido pelo trabalho é uma dádiva divina, o que aumentou a demanda de mais fiéis. Assim, a prática burguesia aderiu ao protestantismo e deixou de lado a Igreja Católica. Contra-Reforma Católica. No Concílio de Trento, a Igreja definiu ações para combater a Reforma Protestante. Medidas importantes que foram tomadas: ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, criação do Índice dos Livros Proibidos, Index Librorum e Boturum, fundação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Assim, a influência religiosa foi marcante na formação dos autores barrocos. Porém, em oposição ou como consequência, essa religiosidade havia também um forte apelo aos prazeres sensoriais, que é aquilo: de dia eu rezo, de noite eu vou para balada, no outro dia eu me arrependo e volto a rezar de novo. Então, o homem barroco, ele vivia nessa dualidade. Eu não sei se eu sou santo ou se eu sou mundano. Características do período barroco. O barroco, ele é um estilo marcado pela essa oposição e pelo conflito, o que acaba revelando uma grande crise existencial, uma angústia existencial. E nós podemos ver aqui como suas características o antropocentrismo, o homem como centro, versus o teocentrismo, Deus no centro. O sagrado versus o profano, luz versus sombra, paganismo versus cristianismo, o racional versus irracional, material versus espiritual, a fé contra a razão, carne contra espírito, pecado contra perdão, juventude contra velhice, céu contra terra, erotismo contra a espiritualidade. Então, nós temos aqui essa oposição, né? Então, é como eu falei, de noite o homem se entregava à bebedeira, à mulher, à farra, e de dia ele ia rezar. Tinha até Gregório de Matos que trabalhava bem essa dualidade do homem, né? Uma hora ele era do mundo, outra hora ele era do sagrado. Então, ficava nesse desequilíbrio, né? Uma hora ia pra igreja, outra hora ia pra farra. Uma hora ia rezar, outra hora ia pra bebedeira. Então, essas são as características do período barroco. É isso, muito obrigada.
Olá a todos! Hoje a nossa aula será sobre figuras de linguagem. O que é figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo da palavra em vez do sentido literal. O primeiro exemplo de uma figura de linguagem é a metáfora. O que é a metáfora? É um exemplo de comparação. É a transferência ou transporte do significado total de uma palavra para outra. Por exemplo, Joana é a estrela da novela. O que é a estrela? Ela brilha, ela é principal. Então, quando eu falo que Joana é a estrela da novela, eu estou falando que Joana é a atriz principal daquela novela, é a que brilha mais ali. Um outro exemplo é: minha vida é um palco iluminado. O que eu quero dizer que a minha vida é um palco iluminado? Que a minha vida é cheia de brilho, é uma vida de artista. Então, aí há uma comparação. A segunda metáfora que a gente trabalha hoje é a comparação. O que se trata da comparação? É uma espécie de metáfora, só que ela faz uma comparação mais direta, bem fácil de ser identificada mesmo. Olha, e a gente usa muitos termos, tipo como, parece, tal qual. Então isso fica bem fácil de identificar quando é uma comparação. Exemplo, você é burra como uma porta. Então ali eu faço uma comparação direta da pessoa com a porta. Logo depois nós trabalhamos a metonímia. O que é a metonímia? Ela se baseia na relação de proximidade ou vizinhança de sentidos, transfere a muitas relações de metonímia, como pegar a parte pelo todo. Tipo, se eu falo, as velas se aproximam. Quando eu falo, as velas se aproximam, eu estou falando que os barcos se aproximam. Tem uma muito famosa que é a pegar o autor pela obra. Quando eu falo, eu estou lendo Carlos Drummond de Andrade. Eu não estou lendo Carlos Drummond de Andrade porque é impossível eu ler o autor em pessoa. Eu estou lendo o quê? Uma obra de Carlos Drummond de Andrade. Mas a gente usa o autor para citar a obra, certo? E tem muitas outras formas de metonímia, como matéria pelo produto, causa pelo efeito, recipiente pelo copo. Eu vou tomar um copo de água. Eu não tomo um copo de água, eu tomo o que está dentro do copo. Então, é uma espécie de metonímia que muitas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia, mas nem sequer nos damos conta que se trata de uma figura de linguagem. Logo depois, nós temos a ironia, que ocorre quando se tem a intenção de falar o contrário do que está dizendo, para criticar, satirizar ou ridicularizar a pessoa. É muito comum nos livros de português, eu lembro até da época que eu estava no ensino fundamental, que lá perto tinha a tirinha e perguntava qual a ironia da tira acima. Aí a gente sempre falava, não tem ironia nenhuma, porque não teve graça. Então a ironia não é algo engraçado, é algo que tá ali, que ele critica, que você espera que se fala uma coisa, mas se fala ao contrário do que você esperava. Então ela se trata nisso. Um exemplo bem que eu gosto é esse aqui. Eu gosto muito desse trechinho porque ele define bem a ironia mesmo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então ele começa elogiando a moça, aí depois ele fala lá, burra como uma porta e acaba com um amor, né? É bem assim, contraditório. Então há esse negócio na ironia. Eufemismo, que é a minha preferida, é a tentativa de tornar mais suaves ou delicadas expressões desagradáveis ou que causam má impressão. Um exemplo de eufemismo: quando uma pessoa morre, a gente fala, fulano morreu. Nós falamos o quê? Fulano passou dessa para uma melhor. Há um eufemismo na frase. Outro exemplo, em vez de falar, Gabriela é feia, Gabriela é desprovida de beleza. Que eu estou chamando de feia do mesmo jeito, só que a utilização de termos menos desagradáveis. Próxima, prosopopeia ou personificação. É a atribuição de características humanas a seres inanimados, tá? Exemplo, as ruas desertas estão tristes. A rua ela não tem sentimento, então é impossível ela ficar triste. Mas eu falo que ela está triste porque ela está deserta, uma rua sempre em movimento, alegre, está deserta, ela fica ali murchinha, tristinha. Então eu atribuo os sentimentos humanos a ela. Isso a faz dela uma prosopopeia.
Hipérbole, a figura do exagero. A hipérbole é a expressão que exagera os fatos no fim de impressionar o leitor. Quando eu falo, eu chorei rios de lágrima, eu estou morrendo de sede. Então, eu uso a hipérbole porque há um exagero aí. Ninguém chora rios de lágrima, ninguém morre de sede. Então, esse exagero na fala é tratado de hipérbole. Antítese é o uso de palavras de sentidos opostos, antônimos, para expressar contradição. Exemplo, não sou alegre nem triste, sou poeta. Então eu tenho o oposto, alegre, e de outro lado, triste. Ou então, morte e vida severina. Eu tenho morte e vida na mesma frase, que são antônimos. Gradação é a colocação de ideias na ordem crescente, chamada de clímax, ou na ordem decrescente, chamada de anticlímax. Na manifestação popular, começaram a chegar 10, 100, 1000, 10.000 pessoas parando o trânsito. Então, aí há um crescimento gradativo, e isso nós chamamos de gradação. Catacrese é o uso inapropriado de termos específicos de certas situações ou para designar parte de objeto por falta de termos apropriados na língua. O bico do bule, né? O bule não tem bico, mas não existe nome para chamar, então a gente fala que é bico. A asa da xícara. A asa é aquela que bate, mas como não tem um nome apropriado, nós apropriamos desse nome para expressar. A literação é a repetição abundante de consoantes. Então, no exemplo lá, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, Cruz e Souza. Essa repetição, ela cria uns sons ou ruídos com clima de agitação ou tranquilidade, por exemplo. Então, nós chamamos essa repetição de consoantes de aliteração. Já a assonância é a repetição de vogais. Exemplo, formas alvas, brancas, formas claras. Também é um som que é causado aí pela repetição da letra A, da vogal A. Onomatopeia é uma figura sonora que procura reproduzir ou imitar sons ou ruídos. Quando eu faço lá, toque, 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 eu estou tentando imitar o som da mãozinha batendo na porta, né? Ou então eu falo, ploc, 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 passou um cavalo, é o som do cavalo batendo, cavalgando. Polissíndeto é a repetição insistente da produção e que cadencia o ritmo fluente do verso, sem criar pausas ou fragmentação. Exemplos, e fala, e ri, e gesticula, e grita. Então eu tenho a repetição ali do ezinho, né, que não me permite dar uma pausa. E isso nós chamamos de polissíndeto. Certo? E por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho sobre as figuras de linguagem e até a próxima.